E eu aprendi e cheguei numa conclusão. Posso estar errado? Posso. Mas eu creio fielmente que a única habilidade que a IA não vai dominar vai ser a comunicação. Então, muitas vezes a gente fala e as pessoas não entendem. Não treine, se capacite, se conecte. Pessoas compram de pessoas. O corpo fala e contradiz a fala. Qual é o nosso maior instrutor? Jesus Cristo. O que ele fez aqui na Terra? Deixou um legado e treinou pessoas. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pai Podcast. No episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui fortalecendo muito esse movimento de aceleração empresarial. O primeiro deles é a Legado Store, vestindo homens que marcam a história. Legado é uma loja de roupa masculina, roupa casual masculina, que eu, por exemplo, hoje estou todo vestido de Legado, todo no look da Legado. Quero agradecer imensamente aí ao Roberto Valverde, que tem fortalecido muito a nossa imagem, né, a nossa comunicação visual. E para você que ainda não conhece a Legado, eu estou deixando o link do Instagram deles aqui embaixo para que você se surpreenda com as condições e as peças e, lógico, a qualidade da qual eles têm e eles proporcionam com as roupas deles. Segundo patrocinador, a Isamed, Saúde e Segurança do Trabalho, uma empresa que ajuda outras empresas a estarem em conformidade com as normas vigentes. E agora a gente está numa campanha muito forte dentro da Isamed com a adequação da NR1, que vem tratando sobre os riscos psicossociais. Na verdade, a NR1 ela trata de várias outras questões, mas ontem foi definido, né, o início da cobrança de multas e penalidades para quem não se adequar. Então, se você é empresário, possui funcionário, você precisa adequar a tua empresa. E o link da Isamed está aqui na descrição também para você entrar em contato. Eu quero agradecer também a Agência Contábil Consultoria Empresarial, que é uma empresa de contabilidade que cuida de pessoas. Se você precisa declarar teu imposto de renda, organizar a tua parte de prestação de serviços, emissão de notas e estar em conformidade com a Receita e demais órgãos, clica aqui e acompanha a Agência Contábil. E sem mais delongas, vamos iniciar hoje o nosso podcast com ele, que é especialista em oratória, fala sobre comunicação e também tem uma série de habilidades e competências técnicas que eu fiquei surpreso quando ele me contou. E é pai de uma menina? E um menino. E um menino, pai de um casal. Eu recebo hoje Herbert Souza aqui, uma salva de palmas, galera. Prazer estar aqui, irmão. Seja muito bem-vindo, fica à vontade, está em casa. Perfeito, muito obrigado. Primeiramente, a gente agradece a Deus, né, pelo dom da vida, de estarmos aqui hoje com saúde, respirando. Acho que a maior dádiva que nós temos é essa, poder correr atrás dos nossos sonhos. E o Felipe pelo convite, estamos aqui nesse projeto seu que é incrível, já venho acompanhando você há algum tempo e percebi a sua crescente e o seu caráter, e acho que ele é inexplicável. Então, por isso que eu estou aqui hoje como convidado, parceiro e amigo. Tamo junto. E me apresentando agora de forma técnica, meu nome é Herbert, 34 anos de idade, sou esposo, sou pai de um casal, como o Felipe falou. Na área profissional, já estou atuando como técnico de segurança de trabalho há 15 anos. Sou chefe de equipe de brigada de incêndio. E por 15 anos, Felipe, eu venho treinando e ensinando pessoas. Na parte técnica, você falou agora da NR1, inclusive, eu dou treinamento das 38 NRs. Então eu consigo ensinar pessoas, empresas a se adequarem, a fazer a parte prática, parte teórica. E nesse percurso todo, Felipe, falando sobre comunicação oratória, eu pude descobrir o poder da comunicação e da oratória, tanto para empresários como para pessoas físicas. Correto? Então, no decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai conseguir adentrar mais ainda sobre esse assunto. Show de bola. Comunicação e oratória é um assunto que eu gosto muito, porque eu estudei muito disso lá atrás e entendi a importância disso para tudo. Para os negócios, para o casamento, para os relacionamentos. Eu entendo que hoje o maior gap nas empresas são pessoas. E o maior gap das pessoas é o relacionamento. E o maior gap dos relacionamentos é a comunicação. E quando a gente aprende a se comunicar e, se necessário, usar palavras, a gente torna isso muito mais eficaz, né? O relacionamento ele fica mais leve, o trabalho ele fica mais leve. E eu queria entender de você o início, o gênesis disso, da onde veio essa ideia, esse insight
de começar a falar, a treinar a galera sobre comunicação? Perfeito. Você pontuou aí algo extremamente perfeito, que é o ponto ápice, antes de iniciar contando sobre essa analogia. A comunicação, ela está intrinsecamente ligada em tudo, desde o relacionamento, criação de um filho, você precisa de comunicação, subir de cargo na sua empresa é comunicação. Então a gente vai aprendendo tudo isso aí. Eu sempre fui assim, Felipe, falava em público, dava treinamento, de forma alguma. Até os meus 18 anos de idade eu era uma pessoa totalmente introvertida e eu tive o meu primeiro emprego de carteira fechada. Quem mora no Goiás deve conhecer, Seba Móveis. Já ouviu falar na Seba Móveis? Já ouvi. Então eu atuei na Seba Móveis durante 1 ano. Poxa, meu primeiro emprego, um rapaz que tinha uma autoestima muito ruim, primeiro ponto, tá? Para você melhorar sua comunicação, reconheça quem você é. A autoestima ela é fundamental. Você precisa se gostar, se achar interessante. E naquela época eu não me achava. Poxa, eu não gostava do meu corpo, não gostava da minha voz. Era muito ruim. E eu comecei naquele local, pela narrativa de tudo, comecei a entrar em depressão. E naquela época eu nem percebi o que era depressão, o que isso poderia acarretar na minha vida. E eu falei, cara, eu preciso pedir conta desse lugar. Preciso melhorar, preciso sair daqui. E eu tinha uma decisão. Ir lá na mesa do dono para poder falar assim, olha, eu preciso pedir conta, ou que o senhor me mande embora para eu pegar o dinheiro e fazer alguma coisa da minha vida. Felipe, naquela sexta-feira, eu fui 10 vezes no bebedouro tomar água para tomar uma decisão. Caraca. De lá, na mesa do chefe, pedir um auxílio, que me mandasse embora ou algo do tipo. Na 11ª vez que eu fui, eu tive coragem. Sabe aquele frio na barriga? Sim. Aquela perna tremendo? Suor Então eu nas mãos. subi, suor nas mãos, todo sujo, porque eu trabalhava na operação da fábrica. E eu fui subindo, bati na porta dele. Senhor Rafael Seba, o senhor pode me receber? Ele abre a porta, eu sento na frente dele. E naquele momento, por 30 segundos, eu pude falar, colocar para fora o que eu sentia e como ele poderia me ajudar. No final das contas, ele fala, Herbert, tem certeza disso? Eu afirmo que sim, ele fala, então tudo bem, boa sorte no seu processo. Me mandou embora, peguei o dinheiro da rescisão naquela época, me formei em bombeiro civil e aí começa a minha história. Naquele momento que eu pedi conta, eu consegui tirar aquele peso das minhas costas, eu entendi o quão importante e poderosa é a comunicação. O que é comunicação? Você se comunicar de forma clara. O grande objetivo da comunicação é a clareza. Eu preciso falar o que eu quero sentir e você tem que entender. E daí eu comecei. Entrei no hospital como bombeiro civil. Em menos de 30 dias, Felipe, para espanto de todos, eu estava na chefia cobrindo férias do meu chefe. Em 30 dias. Porque eu era melhor que os outros? Não. Porque eu tinha algo diferente. A comunicação e o posicionamento andam de forma juntas. Sim. E daí comecei a treinar pessoas, ensinar pessoas e faço isso agora há mais de 15 anos. Show de bola. Então começou aí, uma mudança de mentalidade e uma tomada de decisão. Top. Mudou a minha vida. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma carta, né? Que a comunicação ela é como se fosse um envio de uma carta. Na contabilidade a gente a gente tem esse padrão dentro do escritório que não é sobre o que eu falo, é o como eu falo, e não é sobre o que eu envio, é sobre quem recebe. Então não bastava eu mandar um e-mail, eu tinha que ter a confirmação de que esse e-mail chegou para o cliente. Então eu comecei a entender a comunicação como um envio de uma carta. Não era sobre eu enviar a carta, é sobre Justamente. a carta chegar, sobre a carta não ser extraviada. E eu vejo a comunicação hoje como essa carta. Eu preciso enviar uma mensagem, mas a mensagem precisa chegar sem ruído e de forma, igual você falou, clara. Eu preciso cada vez mais melhorar isso. E isso começa na forma como eu me visto, na forma como eu me posiciono, com a minha postura e também com a minha voz e com as palavras que eu utilizo. Então, cada vez mais eu me apaixonei pela comunicação porque eu entendi a importância e o peso que ela tinha, né, meu velho? Justamente. E hoje, dentro das empresas, o que você enxerga, né, de falha, a maior falha na comunicação? Você falou um ponto perfeito, ruído. Ruído. O que é ruído? É a mensagem ser mal entregue ou ser mal recebida. Então acontece o quê? Muito nas empresas. Poxa, o líder, o chefe, quer passar uma missão, por exemplo. Só que ele não é claro no seu pedido ou na sua ordem. E existe um padrão para comando, para passar a instrução? Tem algum hack, alguma técnica para isso? Eu costumo dizer o seguinte, Felipe, ser objetivo. Sabe por quê? Qual o problema das pessoas?
pensar que todos têm a mesma velocidade de ensino ou de aprendizado. Poxa, eu tenho um time de 20 pessoas. Os 20 vão entender da mesma forma quando eu falo? Não. Obviamente não. Então, primeiro ponto, conhecer a sua equipe, seu time. Tem pessoas que talvez, Felipe, você precisa falar 1, 2, 3 vezes para ele entender e conseguir executar. Tem pessoas que não. Primeira vez que você fala, ele consegue executar. Então, eu gosto de fazer o que na minha equipe, por exemplo? Individual. Olhando no olho, contato visual e sendo claro. E perguntando, ficou alguma dúvida? O que eu posso fazer para você conseguir entender de forma mais clara? Então, acontece o quê? Na comunicação. Eu costumo dizer sempre isso, cara. O comunicador não é aquele que fala mais, é aquele que pergunta mais. Isso na sua equipe é interessante. Às vezes você pensa que lá no seu time, na sua empresa, está tudo fluindo muito bem na comunicação, porém tu não para um dia para fazer uma pergunta. Equipe, estão conseguindo compreender qual é a nossa missão, o nosso processo? Então, o que eu recomendo, meu irmão? Ser claro nisso. Ter a percepção de que o seu time e sua equipe está entendendo para poder te dar um resultado. Show. E o que você acredita que causa esse ruído? Você acha que é falta de conhecer o time ou é falta de ter a clareza na cabeça ou é falta de repertório, por exemplo? Eu vou colocar os três. Os três? Eu coloco os três. Falta de conhecer o teu time, ter essa percepção, essa empatia, tá? Às vezes tu tem que deixar de ser chefe, ser líder. São coisas diferentes para você estar no meio e fazer o que você sempre fala para mim? Arrastar pelo exemplo. Primeiro ponto. Falta de conhecimento. Grandes players e hoje, empresários, pensam que a comunicação não importa. Já está em patamares altos, só que esquecem, talvez esse cara, o empresário, ele tem uma recepção, onde é ali o primeiro atendimento do cliente dele, onde ele tem um time de prospecção, onde ali é o primeiro atendimento com um possível cliente dele. Ele não treina essa equipe, então ele nem se treina. Então falta conhecer a sua equipe, técnica, falta de conhecimento de técnica de comunicação e repertório. Então ele está tão nichado às vezes com aquilo que ele trabalha, que ele atua, que ele não tem nem repertório para poder dialogar com o colaborador e fazer um pedido ou delegar alguma função. Top demais. Hoje eu entendo que, eu estava até ontem numa empresa, o que eu comecei a validar, né? Que eu já tinha esse entendimento, mas hoje eu tenho a convicção disso que muitas vezes o líder, ele centraliza todo o conhecimento, toda a informação e não consegue transmitir esse conhecimento para a equipe. Por que você acredita que existe essa falha? Você acha que é uma falha de comunicação ou é mais uma falha de processo dentro da empresa? Vamos lá. Eu creio, trabalhando já há muitos anos nesse cenário aí, às vezes existe o ego de não transmitir o conhecimento que eu tenho com medo, receio. Só que vou pegar uma pontinha aí e falar algo para você. Não existe maneira melhor do que você aprender do que ensinar. Concordo. Você aprende muito mais quando você ensina. Não apenas ler um livro, ver um vídeo, ir para uma aula da faculdade, por exemplo. Agora, quando você externaliza esse conhecimento, tende a aumentar mais o seu conhecimento. Então, os grandes líderes hoje, chefe, alguns têm receio. Poxa, de ter medo de passar o que ele sabe e daqui a pouco ele cara tomar o lugar dele. Então, ele centraliza o conhecimento para ele e não externaliza. Só que, poxa, eu como líder, qual é o meu maior legado, Felipe? Treinar outros líderes. Formar outros Poxa, agora líderes. imagina, cara, você é um líder, aí tu olha para tua ascendência abaixo de você, tu não consegue ver ninguém que um dia pode substituir. Cara, isso é péssimo. É, Péssimo como líder, como gestor. total. Eu tô treinando quem? Tô ensinando quem? Tô deixando o que eu tô construindo. Nada. Qual é o nosso maior instrutor? Jesus Cristo. Jesus O que ele fez aqui na Terra? Exato. Deixou um legado e treinou pessoas, qualificou pessoas das mais diversas áreas. Então, como eu sou líder hoje, um chefe de equipe, eu treino minha equipe nisso. Então, todo o conhecimento que eu tenho, ele é externalizado. Porque eu sei, eu tenho um conhecimento de que, poxa, se eu tenho 2 pontas de lança comigo aqui, eu vou muito mais rápido. Sem dúvida. E tu acredita que existe um processo ideal para isso, para externalizar isso? Um processo ideal, criar um mapa mental. Criar processos dentro da empresa. Eu preciso, primeiro ponto, chegar na minha empresa, um briefing, um debriefing. Eu preciso me comunicar com o meu time, o que eu quero, qual o objetivo de hoje. Eles têm que ter a segurança e confiança de poder questionar a mim e perguntar. Porque há líderes e chefes que são tão fechados que não deixam nem o seu colaborador falar com ele. Então fecha ali, a comunicação ela fica totalmente com ruído. Porque não há troca de conhecimento, é uma troca de mensagem. Aí tem um outro grande problema.
que tem um outro grande problema, que é o time trazer essa dificuldade, levantar a mão, né, e pedir ajuda. Muitas vezes isso se dá porque o dono não dá essa abertura, igual você falou, pelo ego e por várias outras questões dele, mas também por uma carência do time, né? O time às vezes tem uma necessidade, na verdade, grande maioria dos times eu vejo hoje tem essa necessidade de aprovação e eles não querem apresentar a vulnerabilidade. Então, cara, para eu não ser visto como inferior, né, como menor do que eu me percebo, eu não vou demonstrar uma vulnerabilidade, senão eu posso ser julgado, né? Posso ser rotulado com isso. Como que você acredita que um líder deveria se portar para quebrar isso, para quebrar esse receio do time e criar essa abertura, esse canal de comunicação aberto? Perfeito. Como eu sempre falo lá no meu time, na minha equipe, eles têm total abertura para falar comigo sobre qualquer coisa, dentro do nosso trabalho. E eu criei algo para poder metrificar isso, Felipe. Creio que você faz com o teu time. O que é métrica? Poxa, você mede, né? O que você mede? Então, eu estou medindo dentro do meu time, mensalmente, as missões que são dadas, são cumpridas, as evoluções. Poxa, tu entregou só um relatório esse mês. Por que entregou só um relatório? Então, eu consigo metrificar individualmente cada colaborador. E aí, eu preciso criar. Felipe, quando eu falo de criar, é eu. Eu, como líder, chefe, eu preciso criar esse vínculo. Eu preciso criar esse elo entre meu time e a mim. Como você falou, o nível de aceitação que as pessoas têm, a necessidade de aprovação hoje é muito grande. Por isso que a comunicação não se desenvolve. O medo de falar em público está aí. O cara precisa ser aceito, ele tem um índice de necessidade de aprovação. Isso dentro, é a identidade. Dentro de uma empresa é muito ruim por conta disso. Porque às vezes o chefe, o líder, pensa que está tudo muito bem. Só o colaborador lá ele sabe que poderia melhorar, só que ele não se expressa. Então, quem tem esse feeling é o chefe. Ele tem que deixar muito aberto para o colaborador chegar até ele. E o que ele pode fazer para criar essa abertura? O que ele pode fazer para criar essa abertura na prática? Reuniões diárias, tranquilas. Sabe aquelas reuniões informais, onde deixa o time muito solto, muito aberto, para poder se comunicar? Pode fazer algo tecnológico. Poxa, é uma caixinha de perguntas. Poxa, todo mundo tem um grupo aqui do WhatsApp do time. Manda lá um linkzinho, pessoal, de 1 a 10 aqui, citem algumas coisas que poderiam melhorar, sugestões, que às vezes ele não quer falar frente a frente com você, ou durante um debriefing ali, todo mundo, mas ele vai escrever a sugestão que ele tem. E ele se opa, realmente, o Pedro ali entrou conosco aqui, ele tem uma sugestão legal. E aí ele começa a sentir confiança. Aí tu vai em off, Pedro, cara, gostei muito da sua sugestão, a gente vai trabalhar para poder melhorar isso. Então, poxa, o Pedro não precisou se expor durante uma reunião, mas ele conseguiu colocar a sugestão dele em algum lugar. E foi bem recebida. Se ela vai ser executada ou não, é outros 500. Mas ela foi bem recebida pela chefia. E isso vai criando o quê? Aquela confiança, aquela credibilidade. Poxa, eu confio no meu time e meu time confia em mim. Então, em momento algum, o time vai ficar muito abstraído em relação a dar uma sugestão, ou uma ideia, ou até mesmo a crítica. Porque a empresa ela é feita disso. De erros, acertos, para a gente poder prosperar juntos. Você acredita que Você acredita hoje que o fato de o dono, por exemplo, ele às vezes dá uma pagada de sapo, né? Ele dá uma charopada com o cara no meio de todo mundo. Isso faz com que o funcionário fique bloqueado de transmitir alguma dúvida, alguma vulnerabilidade? Tenho certeza. Certeza. Sabe qual é os maiores pontos negativos da comunicação? A maior dificuldade? Bloqueio mental. O que é bloqueio mental? Um forte impacto emocional. Como é que o nosso cérebro ele trabalha? Ele trabalha nos assegurando e garantindo nossa segurança, correto? Agora imagine você. Você foi exposto ali em público, na tua equipe, foi exposto ao ridículo, e aí você cria agora um forte impacto emocional. Vai gerar um bloqueio. O que acontece a partir daí? Toda vez que você for exposto ao público, por exemplo, o teu cérebro ele vai entender que aquele local, aquele ambiente é inseguro para você, é um risco, é uma ameaça. O que ele faz? Manda sinais. Que sinais são esses? Mãos tremendo, a voz falhando, aquele frio na barriga, perna batendo uma na outra. São sinais que o teu corpo está dizendo, sai daí, que aí é um local inseguro para você. Então, quando um chefe, um gestor faz isso, automaticamente ele está criando isso no seu próprio colaborador, um bloqueio. E por ele não ter a percepção disso, ele faz isso às vezes diariamente.
E o seu colaborador vai ficando o quê? Incubado, com medo, retraído, e ele perde, talvez, o potencial líder que ele tinha ali dentro. Show de bola. Eu acredito muito, cara, que a gente precisa, assim, eu tenho uma educação militarizada, né? Meu pai é militar, muito, como diria na família, um cara muito arrochado. E eu vejo que, às vezes, a linha de comunicação é perdida. A gente tem uma hierarquia, uma cadeia de comando e, muitas vezes, o dono atravessa e vai direto na base, ele não passa para os intermediários. Você acredita que isso pode potencializar o ruído ou isso acelera a comunicação? Qual a tua visão quanto a isso? Perfeito. Para mim, isso infere gravemente ao chamar de hierarquia, que ela tem que ser seguida. Ela não existe à toa. Ela sempre existiu. Para quê? Para delegar funções. Então, poxa, eu tenho um supervisor, um gestor acima de mim, e aí eu tenho uma hierarquia. Tenho um chefe, um supervisor e o dono da empresa, um exemplo. Poxa, eu tenho uma ideia, uma reclamação. Eu vou pular essa hierarquia toda? Como agora quem está acima de mim, imediato, vai se sentir? Porque às vezes, eu como papel de líder, por exemplo, para você entender, Felipe, quando chega uma demanda para mim de reclamação, sugestão, eu tenho a percepção de filtrar. Eu faço um filtro nessa informação e agora sim eu repasso para frente. Por isso que eu estou lá na frente. Por isso que eu sou técnico, eu sou líder. Entende? Eu tenho essa percepção. E às vezes, será que o colaborador diretamente falando com o dono vai ter esse filtro? Como é que vai ser o feeling da fala dele? Então, às vezes, a comunicação vai ter um excesso de ruído, um excesso de emoção, um excesso de exagero, porque não teve uma percepção antes, uma análise técnica antes para poder filtrar essa informação. E pode chegar uma pancada muito forte lá em cima e como vai ser recebida? Então, eu sigo fielmente a hierarquia. Aonde tem, ela tem que ser seguida. Melhora a comunicação pelo filtro. Beleza, tem uma outra questão, além dessa comunicação, quando a gente vê esse ruído, que eu passo muito isso, liderança dentro das igrejas, velho. Por que eu pergunto? Porque eu vejo muitas vezes a galera atravessando a cadeia de comando e aí a informação se perde. Como é que a gente consegue, por exemplo, deixar um padrão verticalizado, horizontalizado ou através de uma teia para que essa comunicação, por exemplo, quando alguém atravessar, não fique, por exemplo, a galera que está aqui no meio sem saber o que está acontecendo? Qual a melhor forma disso? É fazer uma reunião com todo mundo? É ir fazendo o telefone sem fio? Qual que é o melhor formato para isso mesmo? Felipe, e isso acontece quase em todos os lugares. Tá? Não é só na liderança na igreja, é praticamente em todos os lugares há isso. E a gente tem que ter a perspectiva do seguinte. Por quê? Primeiro, por que o indivíduo está fazendo isso? Quer ser um membro da igreja, quer que seja um funcionário, por que ele está fazendo isso? É para ter algum mérito? Porque às vezes pode ser. Ele tem uma perspectiva que, poxa, se eu chegar com a informação primeiro lá para o meu chefe, meu diretor, para o pastor da igreja, eu vou ter um mérito pela informação. Será que é isso? Então, primeiro ponto, perceber qual a intenção. Ah, poxa, foi sem querer, ele vai ser repreendido da melhor forma possível e o erro não acontece de novo. Agora, se continuar acontecendo com a mesma pessoa, ela tem algo por trás disso, ela tem um objetivo. O que eu criei lá no meu time? Um fluxograma. Então, esse fluxograma ele é relido e visto, refeito várias vezes. Pessoal, querem falar com o dono da empresa, por exemplo? Esse aqui é o processo. Aqui está um telefone, aqui está uma pessoa, aqui está um líder. Alguma dúvida sobre o fluxograma? Ah, não. Em qual momento você fala diretamente com o dono? Você cria a cadeia de comando ali visualmente. Cria uma cadeia de comando justamente, visualmente. Muito top que você falou aí. Comunicação, 3 canais de acesso. Visual, auditivo, sinestésico. A gente fala sobre isso. Então, quando eu crio essa comunicação visual, além da minha fala, por quê? Às vezes, só a minha fala não é suficiente. Tem gente que é mais visual. É mais visual, eu preciso sentir a emoção. Então, eu crio algo visual, colo o fluxograma ali na parede, nosso quadro de aviso, por exemplo. Então, o meu colaborador ele tem a percepção. Ele vê aquilo todo dia. Então, se ele errar, poxa, ele está errando porque ele está ouvindo o que eu estou falando, mesmo assim ele erra. Agora, no visual, ele também está vendo qual é o nosso plano de ação, qual é a nossa estrutura. Mesmo assim ele erra, a gente vai ter que punir. A área empresarial é assim. Não é centro de caridade, meu irmão. Eu falo muito que empresa, ela tem... Eu gosto de falar que empresa, ela tem razão social e não emoção social. Justamente. Mas, por um outro lado, você também precisa trazer a galera pelo coração. Né? Analisar, avaliar se o coração do cara está alinhado com o teu. Porque eu já vi na minha experiência, irmão, que coração desalinhado, a casa não prospera. Né? Isso é bíblico. Casa dividida, ela não prospera. Não prospera. Então, isso precisa ter esse alinhamento.
Como que eu percebo se esse cara tá alinhado ou não o coração comigo? Eu pergunto pra ele, tu tá alinhado comigo? Como é que eu chego nele e falo isso e percebo isso, na tua visão? Hoje eu consigo perceber isso naturalmente, Felipe. E o cara que não tem Naturalmente. essa expertise? Ele não tem expertise, ele vai ter que aprender a dominar isso. Ele vai ter que começar a estudar comportamento humano, ele vai ter que começar a estudar comunicação, porque não tem como. São coisas que eu preciso de um mínimo de conhecimento, quer seja técnico ou não. Porque eu posso ser enganado pelo meu colaborador. O cara fala que tá comigo e não tá, meu irmão. Ele tá metendo a faca em você, um exemplo. Tá vestindo a camisa não do tá vestindo avesso. a camisa do time, ou tá vestindo do avesso. Então tem que ter essa percepção. Então, assim, a orientação que eu falo é a dica pro empresário, pro chefe de equipe, pro líder. Treine sua comunicação e leitura. Você precisa aprender a ler o comportamento. Porque às vezes a pessoa não fala um ar com você, não fala uma palavra, mas pelo comportamento ele te diz muitas coisas. Sim. É como o meu time hoje onde eu trabalho. Eu chego no meu trabalho e eu sei que a tarefa do dia vai ser executada, às vezes sem eu pedir, porque o time está comigo. Aonde eu vou, meu time está junto comigo. Ah, eu grito com eles, falo com eles todo dia? Não, eu sigo o exemplo, eu estou à frente sempre, eu tomo as pancadas sempre. E eles veem isso como um exemplo. Então fica esse recado para a galera, estude comunicação. Eu gosto de duas frases, vou até mandar, olhando para a câmera aqui, para você que está me assistindo, duas frases que eu quero que você anote aí. A primeira é, o corpo fala e contradiz a fala. Então, às vezes você fala, não, tá tudo bem, tá dando um espasmo aqui. O teu corpo ele vai manifestar que não tá tudo bem. Outro exemplo disso, né, que ontem eu estava vendo uma reportagem do advogado de defesa da doutora DB, né? Doutora DB. E o cara falando, podem falar o que for, mas a justiça será feita, ela é uma pessoa honesta e tal, e o corpo contradizendo a fala. Então, você consegue ler as pessoas através disso, porque o corpo fala e contradiz a fala. E a segunda frase que eu quero que você anote é, o que você faz fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta. Você pode dizer que quer muito alguma coisa, mas o que você faz, o teu comportamento, ele vai contradizer tudo aquilo que você está falando. E aí eu já pego esse gancho para a gente vir para as 3 linhas, né, da comunicação, 3 áreas, né? Não sei como é que segmenta isso, mas é o canal visual, auditivo e o sinestésico. Eu queria começar de trás para frente. Como que é uma comunicação sinestésica? Comunicação sinestésica quando eu sou transmissor e consigo gerar uma emoção. Como assim, Herbert? Já viram aquelas reportagens que o jornalista interrompe para poder falar que houve a morte de um famoso, por exemplo? Qual o tom de voz que ele usa? Ele aparece gritando, sorrindo? Não. Ele joga o tom de voz lá embaixo, fala pausadamente. Para quê? Gerar algo sinestésico. Quem está assistindo em casa fala, caramba, ele sente a emoção da fala do interlocutor. Então, sinestésico é isso. Eu consegui alcançar os 3 canais, tá? Canais de acesso da comunicação. Então, o sinestésico é quando eu estou falando com o meu time, falando com um prospecto, falando com um cliente, consigo gerar emoção. Então, ele consegue sentir entusiasmo, alegria, tristeza, conseguir desencadear algum sentimento nesse meu ouvinte. Isso é o sinestésico. Top. E o auditivo é a fala em si? É a fala em si. Como eu sempre falo, a oratória ela tem um poder devastador. Mesmo não sendo hoje o ápice da comunicação, a oratória, como você pontuou aí, ela precisa confirmar e ela precisa ser clara e objetiva. E aí vem um gancho que eu trago para vocês também agora aqui. Inclusive vai estar no nosso evento amanhã, né, Felipe? Isso. Não confunda um falador com um comunicador. Todo mundo pensa, poxa, eu tenho um colega ou eu sou um comunicador muito bom. Só que às vezes você é apenas um falador. Comunicador é aquele que mais escuta, é aquele que mais faz perguntas. Esse é um bom comunicador. E que melhor transmite a mensagem. Às vezes, se necessário, usando palavras. Se necessário, usando as palavras. Eu acho isso muito top, porque dentro da comunicação, muitas vezes a gente fala e as pessoas não entendem. Não entendem. Então ele foi um ótimo falador, mas um péssimo comunicador. Ele não transmitiu. E dentro da parte do auditivo ali, né, do canal auditivo da comunicação, a gente tem alguns elementos, por exemplo, o tom de voz, né, o timbre da voz, a velocidade, a altura. Eu queria que você pontuasse esses pilares pra gente, dentro do auditivo, dentro da parte verbal, da comunicação verbal em si. Perfeito. Uma vez eu fui em uma pregação, Felipe, só para contextualizar,
pregadora foi sensacional. Fiquei por 2 horas dentro do culto. Desculpem aqui, tá, pessoal? E ela usava esse tom de voz aqui, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Agora imagine você ouvir por 2 horas esse mesmo tom de voz. Já ouviu falar em sineoide? O que é sineoide? Sim. É o batimento cardíaco, de forma literal falando. É uma oscilação. Quem aí curte música? O que é música? Melodia, harmonia e ritmo. Sim. Eu tenho E dinâmica. E dinâmica também. A fala é a mesma coisa. Quando eu aumento o meu tom de voz aqui, eu quero imaginar e dar a sensação que eu estou entusiasmado, gerar energia para vocês. Não estou gritando, aumentei o tom de voz. Quando eu abaixo um pouquinho o tom de voz, Felipe, eu quero trazer você mais perto de mim. Eu quero gerar agora dúvida, curiosidade, para eu fazer uma venda. Time, vem cá, reúne aqui, olha só. Essa semana vai ser pancada e eu preciso de vocês. Estão comigo ou não estão? Baixei o tom de voz, falei a mesma coisa, atraí no sinestésico apenas com a modulação da minha voz. Então o tom de voz ele é importante? Extremamente importante. Ele condiz com aquilo que eu estou tentando transmitir. Fala acelerada. Normalmente dizem que quem fala muito rápido é porque tem medo de errar. Então o cara começa a falar atropelando tudo com medo de errar, porque ele não quer dar pausa para pensar e não quer dar pausa para interrupção. Então o cara fala acelerado com medo de ser interrompido, porque não tem ainda a técnica de improvisar. Você consegue controlar isso? Obviamente. Pessoal, bom dia, tudo bem? Estou muito feliz em estar aqui hoje junto com o Felipe, pausadamente. Quer algo prático, Felipe? Pense comigo aqui rapidamente. Nessa madrugada, 10 ladrões entraram no condomínio, pularam um portão, a guarita não viu, eles entraram, roubaram 10 bicicletas e foram embora. Gerou o que para você isso? Pânico, sei lá. Felipe, nessa madrugada, 10 ladrões entraram no condomínio, pularam um muro, passaram pela guarita e ninguém viu nada e levaram 10 bicicletas. Agora Gerou o que para você? Mais emoção. Me conectei mais com a história. A mesma fala, porém com ritmo e emoção. Entendi. Cara, isso funciona demais no dia a dia. Cara, quem tem uma habilidade muito grande disso, que eu tava reparando, comecei a estudar há uns 2, 3 meses essa questão de dinâmica vocal, são os repórteres. Cara, você pegar um William Bonner da vida, boa noite, aquele grave dele, aquela voz aveludada, pausada, e ele tem uma dinâmica... Uma cadência, uma cadência justamente. Na fala. E por que eu tenho aprendido e comecei a estudar isso? Porque eu tenho treinado o meu time comercial e eu percebi que falta muito isso, né? Ter essa dinâmica, tanto de tonalidade, a voz mais fina que transmite uma coisa mais cômica, mais infantil, ou uma voz mais grave que transmite mais seriedade, mais postura. E também a questão da velocidade que pode falar alguma coisa que é muito devagar, e às vezes fala muito rápido, às vezes tem que falar mais rápido e fala um pouco mais devagar, que aí junta com a voz um pouquinho assim, aí não tem essa dinâmica, e aí também tem o time da voz, que às vezes dá com medo, e aí vai tremendo. Então, eu comecei a perceber isso, porque às vezes a gente acha que é só pegar um script, às vezes você, empresário, acredita que é pegar um script, empurrar a goela abaixo ali para um funcionário fazer isso, e você vai ter resultado. E não é somente ter um script e colocar o funcionário para ler. Se ele não tiver dinâmica, se ele não tiver cadência, se ele não tiver essa habilidade de comunicação verbal, a mensagem não chega. Não chega. E tem um outro ponto também que eu parei para perceber, que é... Muitas vezes a gente pensa e fala assim, não, então bota uma IA para atender. Aí você vai lá e fala para a IA, a voz está ruim. Ah, não, eu não gostei dessa voz. Troca a voz, faz uma merda de input e vai ter uma merda de output. Eu gosto de falar muito do mimo, né? Fez um input ruim, vai ter um output ruim. E aí, pelo cara não ter o conhecimento de dinâmica, de tonalidade e tal, ele não sabe o que solicitar. Então, muitas vezes falta esse repertório e esse conhecimento para o dono para entender de comunicação, porque muitas vezes não é só o que ele fala, mas é o como ele fala, a frequência e intensidade que ele fala. Eu posso até ser cancelado agora aqui, mas eu falo que tem muita maneira de mandar alguém tomar naquele lugar. Eu posso falar, vai tomar... velho, vai tomar no... Fulano, vai tomar no... Então essas 3 formas, elas ditam totalmente diferentes.
Uma é no tom mais de brincadeira e o outro é no tom que pode machucar. Existe a hora certa para cada coisa, para cada tom, mas também existe a maneira correta de falar cada um. O que você acha que falta hoje de habilidade ou de capacitação para o empresário? Você acha que ele precisa estudar mais isso, entender mais disso, ou ele vai aprendendo na vida, com as porradas da vida? Felipe, perfeita analogia, e eu carrego isso para mim desde sempre. Principalmente agora, nos últimos 3 anos, onde eu comecei a estudar sobre IA, um ponto que você falou. E eu aprendi e cheguei numa conclusão. Posso estar errado? Posso. Mas eu creio fielmente que a única habilidade que a IA não vai dominar vai ser a comunicação. A comunicação tem o poder de arrastar as outras habilidades. Ela tem um poder. Venda, preciso me comunicar. Sim ou não? Para comprar, preciso me comunicar. Sim. Para gerenciar, preciso me comunicar. Para liderar, preciso me comunicar. Então, tudo na nossa vida está interligado na comunicação. E aí, quando você puxa esse feeling, esse gancho para o empresário, e se ele hoje não tem essa mentalidade que ele precisa dominar a habilidade da comunicação, ele está a um passo da falência. Acredita nisso ou não? Acredito. Sabe por quê? Porque, como você falou, pessoas compram de pessoas. E ele precisa enxergar isso hoje, quanto antes melhor, que além dele precisar da habilidade, todo o time dele, toda a equipe dele precisa também aprender a se comunicar. Uma outra sacada que eu tive pegando o gancho da IA, velho, foi o seguinte, que muitas vezes o dono tá reclamando da equipe dele, mas ele não sabe solicitar para a equipe dele. Justamente. Porque na IA, se você dá um comando bosta, vai sair uma bosta. Então eu acredito que a IA, ela vai potencializar a comunicação de quem busca melhorar. E ela vai potencializar a queda de quem não quer aprender a se comunicar. Por quê? Porque se você, por exemplo, não sabe como fazer um prompt, o que você pode fazer? Pedir para a IA o prompt reverso. Fala, IA, quais são as perguntas que eu preciso responder, como que eu preciso te pedir para que você faça tal coisa e saia de maneira tal. E aí a própria IA vai te fazer as perguntas, né, para você configurar aquilo. Agora, uma vez que você não sabe o que você quer, como você quer, e não sabe utilizar a IA para isso, cara, tu vai lascar com a tua comunicação, vai continuar aquele chat GPT lá que você usa e tudo que você fala para ele é legal. Não sei se vocês já viram um meme que o cara fala bem assim, chat, eu preciso deixar o meu carro para lavar, qual a melhor opção? Ah, você pode ir sem o carro e deixar ele para lavar. Ah, então eu vou lavar o carro sem o carro. Aí ele, excelente ideia. Tipo assim, enquanto você não aprender isso, né, a clareza que você falou da comunicação, aí ela pode estar até atrasando o teu rolê ali. Eu falo que a tecnologia ela não vem só para substituir ou para resolver 100% dos problemas, mas ela vem para acelerar muitos processos. Se o cara tem um processo totalmente errado, ele vai, muitas vezes, não é acelerar, ele vai acelerar o erro. Ele vai acelerar o gap, o gargalo que ele tem na operação dele, porque ele não está sabendo utilizar da maneira correta e corretamente aquilo lá. Justamente. Hoje, eu quero saber de você, qual a pergunta que nunca te fizeram e você sempre quis responder, sempre quis falar? A pergunta que nunca me fizeram... Essa foi pedrada. Comunicação dá dinheiro? A galera fica com receio de perguntar sobre valores, sobre dinheiro. Comunicação dá dinheiro? Cara, sabe dá por demais. quê? Porque olha que interessante. Pensam que é algo tão supérfluo a comunicação. Por quê? Colocam a comunicação numa caixinha, sabe? Ah, comunicação é falar. Palestrante. É palestrante, poxa, ele é um vendedor, ele é um palestrante. Sabe a palavra que eu uso, Felipe, para contextualizar tudo isso? Intenção. Ser intencional. Quando você usa a sua comunicação para ser intencional, ela te dá retorno absurdo. Sua vestimenta hoje ela é intencional, sim ou não? Total. Por quê? Você tem um objetivo. Sim. A minha comunicação tem que ser intencional. Eu não posso deixar a minha vida me levar para onde ela quer. Eu não posso acordar todos os dias e deixar, se o dia me levar para a padaria, eu vou lá vestido de qualquer jeito. Ah, se eu for no mercado, vou vestir de qualquer jeito. Ah, vou fazer uma reunião, vou de qualquer jeito. Eu tenho que ser intencional nas minhas palavras. Tanto que eu aprendi na comunicação, Felipe, que tudo que eu falo, antes de sair da minha boca, passou pela minha cabeça. Então eu consigo ser intencional aqui. Quando eu saio, vai ser mais assertivo. Total. Então, às vezes, a pergunta que não querem fazer, ou já fizeram, e eu não percebi, dá dinheiro à comunicação, ela abre um leque para você, absurdamente.
Então treine, se capacite, se conecte. Que comunicação, meu povo, comunicação dá dinheiro, desde que você saiba como. Na verdade, tudo dá dinheiro, né? Uma vez meu pai me falou isso, tudo dá dinheiro. E tudo que você pegar para fazer bem feito com excelência vai dar dinheiro, desde que você faça bem feito. Então, por exemplo, a questão da comunicação visual, né? O que eu quero transmitir aqui. Eu fui no ChatGPT mesmo, lá, cruzão, peguei algumas fotos minhas, de alguns estilos, de algumas roupas minhas, e falei assim, o que cada um desses está transmitindo? E eu tenho um planejamento de mídia, e eu peguei aquele meu planejamento de mídia e falei assim para IA, baseado no que eu quero comunicar e no que eu quero transmitir, quais são as roupas adequadas para cada momento. Então, por exemplo, dentro do podcast, a inteligência artificial me orientou a não gravar de terno e de camisa social. E se fizer, usar uma camisa social com a cor mais clara, porque transmite uma conexão maior com o público. Me coloca num arquétipo, né, de professor, de orientador, de instrutor. Mas, por exemplo, num evento, ele já me orienta a colocar um blazer. Na hora de fazer uma negociação e uma social mais fechada. Então, tudo isso, você pode usar a comunicação e a inteligência artificial para melhorar a tua comunicação. Justamente. Com intencionalidade. O que são arquétipos? A gente usa isso na comunicação? Não usa? Tem a ver? Não tem? Você utiliza isso na mentoria? Não utiliza? Sem sombra de dúvidas, Felipe. Arquétipo, ele está interligado na comunicação porque é a sua imagem pessoal. Costumo dizer que é o quê? A nossa comunicação não verbal. Primeiro, identificar qual é o seu arquétipo. Quem é você? Quem é você? Poxa, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou transmitir alguma coisa se eu nem me reconheço quando eu olho no espelho? Então, primeiro ponto. Agora, a outra percepção. O que veem quando olham para mim? Aí muda o cenário. Sabe por quê? Porque, às vezes, o seu arquétipo não está demonstrando de fato, ou você não está demonstrando quem é você pelo seu arquétipo. Você ainda tem confusão do que é seu arquétipo. Poxa, eu quero gerar autoridade, mas minha vestimenta não gera autoridade. Contradiz. Quando contradiz, perca credibilidade. Então, o arquétipo ele está interligado. Primeiro ponto da mentoria que eu faço com o pessoal, descobrir quem é você. Descobrir quem é você, agora o que você quer transmitir? Baseado em quê? Qual trabalho? É vendas? É palestras? É mentorias? O que você quer fazer? Descobrimos o arquétipo dele, vamos trabalhar em cima agora, desde a vestimenta até a postura de andar, sentar, principalmente agora de falar. Top demais, top demais. Dentro do método PAI, a gente tem um módulo chamado Pessoas. Um dos 8 pilares que a gente trabalha no método são pessoas. Eu falo que o maior ativo de pessoas é a comunicação. É você saber como atrair essas pessoas, como você escolher as pessoas certas e como fazer engajá-las para performar e até chegar no ápice que é a liderança. Quando você chega no ápice de formar um líder, você concluiu uma jornada do colaborador ali que é extraordinária. E a base disso tudo é a comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, que a gente inteligente sabe se comunicar. E hoje, dentro do teu processo de mentoria, de treinamento, o que você mais foca, né, para gerar um resultado e uma transformação dentro das empresas? Qual é o maior foco? Alta performance. É alta performance, primeiro, a aceitação. O que é aceitação? Já tive alunos, Felipe, que realmente estavam com a autoestima lá embaixo, não gostavam, não gostam deles, e a gente passa por processos para poder melhorar essa percepção de vida deles para onde ele quer chegar. Então, eu preciso reconhecer onde ele está e onde ele quer chegar. A gente traz aquela nossa cultura, né? Uhum. Plano A para o plano B. Então, ele quer estar aqui no plano A, ele quer chegar no plano B, o ponto B da vida dele. Então, eu foco muito em alta performance. Eu foco muito na mentalidade dele, porque antes de comunicar, eu preciso mentalizar. Então, não adianta nada eu ensinar para vocês aqui as melhores técnicas do mundo, qualquer outro professor que você imaginar que é bom, se sua mentalidade está em colapso. Caraca, que corte, hein? Preciso treinar primeiro a sua mentalidade, para depois sim treinar a sua comunicação. Sabe por quê, Felipe? O que sempre nós aprendemos? Primeiro eu cuido de mim, daqui de dentro, o interior. Depois, o exterior. E a comunicação... O interior já é o exterior. Já é o exterior. Senhoras e senhores, a dor do parto é muito dolorida, né? Ainda mais se o parto é normal. Mas nós temos que partir, vamos começar a caminhar para o final. E eu quero agradecer a você que chegou até aqui nesse podcast. Mas antes, eu quero te convidar, te intimar fortemente a se inscrever aqui no canal, deixar seu like, lógico, compartilhar aquele
para aquele amigo seu que você acredita que precisa melhorar a comunicação. E se alguém quiser encontrar Herbert Batista Souza ou Souza Batista? Herbert Batista. Herbert Oratória, Batista. coloca no Instagram, o que você acha? Como é que te encontra? No Instagram? No Instagram, tá? Vou deixar meu WhatsApp com o Felipe aqui também, caso tenha contato dele que quiser falar comigo. E o gancho de amanhã, né, Felipe? Amanhã tem um Vai evento. falar aí? Pode falar, mas só vai ser publicado depois. Perfeito. Então, vai ser publicado depois, não vai adiantar muita coisa, né? Mas já faz o corte que ele já usa para... Já faz o corte que eu já uso, tá? Posicione-se. Um evento incrível. A ideia é juntar aqui vários players, empresários, ensinar alguns fragmentos da prospecção, da melhoria, da progressão como profissional, empresário e pessoa. E a comunicação está interligada nisso aí. Show de bola. E ó, para você que tá aí o Instagram do Herbert, esse Posicione é uma edição que provavelmente quando esse episódio for já aconteceu, mas a gente vai criar várias edições. Então, uma vez por mês ou a cada 2 meses a gente vai estar fazendo esse evento para melhorar a tua comunicação visual, tua comunicação verbal, não verbal e o teu posicionamento. Fechou? Deixa uma frase olhando para aquela câmera ali, uma frase final para aquela pessoa que tem medo de se lançar no mundo da comunicação e começar a se capacitar para isso, como se fosse uma exortação para esse cara. Uma exortação. Posso, antes disso, quebrar o protocolo, Pode. Felipe? Vou passar só uma técnica rapidinho aqui, ó. A gente não teve tempo de falar sobre dicção. Antes dessa frase final. Ei, você que está em casa aí assistindo esse podcast, faça esse pequeno exercício todos os dias. Até para você, Felipe, que você fala em público, travar a língua. Eu preciso destravar a minha língua. O primeiro de todos, o beabá da comunicação. Pratracrá, pré-trecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Faça isso todos os dias. Corta para 18. Vai. Pratracá, pré-trecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Perfeito. Isso é um treinamento diário, porque nosso rosto tem músculos. Quem vai para academia aí, galera, vai treinar o quê? Como é que você alcança a alta performance, a microlesão no seu músculo para crescer? Treinando o músculo. O nosso rosto é a mesma coisa. Então, quando eu forço a minha fala, eu consigo melhorar a minha dicção. E dicção está interligada na minha oratória. Melhoro deixando ela sem ruídos. Perfeito? Enquanto você está calado, às vezes, existem pessoas com muito menos potencial, muito menos conhecimento, ganhando muito mais dinheiro do que você. Então, se você está calado hoje, cheio de conhecimento, coloque para fora. Há pessoas precisando do seu conhecimento. Basta apenas o quê? Você abrir a boca e falar. Vamos para cima. Show de bola. E para você, mais uma vez, que ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal e, caso tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre o programa de aceleração empresarial, eu estou deixando o nosso WhatsApp comercial aqui embaixo para que você entre em contato e descubra como você pode acelerar a tua empresa em 6 anos, em apenas 6 meses. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.